Existe uma ideia silenciosa que muita gente carrega desde cedo: se eu tivesse sido importante, teriam prestado atenção em mim. Talvez você tenha sentido isso na infância, quando falava e ninguém realmente escutava. Quando levantava a mão e era ignorado. Quando suas emoções pareciam exageradas para os outros, mas enormes dentro de você. Ser ignorado costuma ser interpretado como rejeição, como falta de valor, como invisibilidade. Mas existe algo curioso. A psicologia mostra que aquilo que nos faltou muitas vezes se transforma naquilo que mais desenvolvemos. Pessoas que cresceram sendo constantemente ignoradas não desaparecem. Elas aprendem a observar, a interpretar, a sobreviver emocionalmente. E, com o tempo, essa experiência molda traços muito específicos. Traços que parecem silenciosos por fora, mas profundamente fortes por dentro. Se você já sentiu que precisava se virar sozinho emocionalmente, talvez reconheça alguns deles. Vamos falar sobre 6 efeitos duradouros de ser ignorado, e como muitos deles podem ter se transformado em forças raras dentro de você. O primeiro traço é uma percepção emocional extremamente aguçada. Quando uma pessoa cresce sendo ignorada, ela aprende rapidamente algo essencial: prestar atenção nos outros é uma forma de proteção. A pesquisa em psicologia do desenvolvimento indica que crianças que recebem pouca validação emocional tendem a observar mais o ambiente social para prever reações. Você talvez faça isso sem perceber. Você entra em uma sala e sente imediatamente o clima. Percebe quando alguém está irritado antes mesmo de falar. Nota pequenas mudanças de tom de voz. Enquanto outras pessoas escutam apenas palavras, você escuta pausas. Talvez já tenham dito que você pensa demais ou que analisa tudo. Mas existe outra forma de olhar para isso. Você desenvolveu leitura emocional avançada. Imagine alguém no trabalho dizendo está tudo bem enquanto evita contato visual. Muitos acreditariam. Você não. Porque seu cérebro aprendeu cedo que palavras nem sempre são seguras. Isso não nasceu do nada. Nasceu da necessidade. E hoje pode ser uma habilidade poderosa em amizades, liderança e relacionamentos. O segundo traço é uma independência emocional incomum. Quando você aprende que nem sempre haverá alguém disponível para ouvir ou ajudar, algo muda. A psicologia mostra que pessoas que passaram longos períodos lidando sozinhas com emoções difíceis desenvolvem maior capacidade de autorregulação. Talvez você seja aquela pessoa que raramente entra em pânico, que resolve problemas sozinho, que não gosta de depender demais dos outros. Alguns interpretam isso como frieza, mas muitas vezes é apenas experiência. Você aprendeu a se acalmar sozinho. Aprendeu a pensar antes de reagir. Aprendeu que esperar validação externa pode significar esperar demais. Talvez você não peça ajuda facilmente. Talvez demore para contar quando algo está difícil. E sim, isso às vezes pesa. Mas também significa que você construiu uma estabilidade interna rara. Enquanto muitos precisam de aprovação constante para seguir em frente, você consegue continuar mesmo quando ninguém está olhando. Isso não é isolamento. É resistência emocional. O terceiro traço é uma conexão profunda com o próprio mundo interior. Quando alguém é frequentemente ignorado, algo interessante acontece. A atenção que não veio de fora começa a surgir por dentro. A pesquisa indica que períodos prolongados de solidão na infância ou adolescência aumentam o diálogo interno e a imaginação reflexiva. Talvez você converse consigo mesmo. Reviva situações na mente. Crie cenários. Analise decisões por horas. Talvez até tenha sentido vergonha disso em algum momento. Mas pense. Enquanto outros aprenderam apenas a reagir ao barulho externo, você aprendeu a pensar, a refletir, a questionar. Isso costuma gerar criatividade, empatia, capacidade estratégica. Muitos escritores, artistas e solucionadores de problemas descrevem exatamente esse tipo de mente silenciosa. Você não precisava de plateia para existir. Você construiu companhia dentro de si. E embora às vezes isso venha acompanhado de excesso de pensamento, também traz profundidade. O quarto traço é uma lealdade intensa às poucas pessoas que realmente enxergam você. Quando alguém passa anos sentindo invisibilidade, reconhecimento verdadeiro se torna raro. E o cérebro registra isso. A psicologia social mostra que experiências de exclusão aumentam o valor atribuído à conexão genuína. Talvez você não tenha muitos amigos. Talvez seu círculo seja pequeno. Mas quem entra nele, permanece. Você lembra detalhes importantes. Escuta com atenção. Está presente quando os outros precisam. Porque você sabe exatamente como é não ter ninguém prestando atenção.
Existe uma força enorme nisso. Em um mundo onde relações muitas vezes são superficiais, você oferece profundidade. Talvez já tenham se surpreendido com o quanto você apoia alguém. Ou com o quanto você percebe quando algo não está bem. Isso não é carência. É consciência emocional. Você sabe o valor de ser visto. E por isso oferece isso aos outros. O quinto traço é uma capacidade extraordinária de adaptação social. Pode parecer contraditório. Mas muitas pessoas ignoradas se tornam especialistas em entender diferentes ambientes. A pesquisa indica que indivíduos que cresceram tentando não incomodar desenvolvem forte habilidade de ajuste comportamental. Talvez você mude levemente sua postura dependendo do grupo. Observe antes de falar. Avalie o espaço antes de se posicionar. Alguns podem chamar isso de timidez. Mas muitas vezes é inteligência social. Você sabe quando falar. Quando ficar em silêncio. Quando insistir. Quando recuar. Imagine uma reunião tensa. Enquanto todos falam ao mesmo tempo, você percebe quem realmente decide. Quem está inseguro. Quem está tentando provar algo. Você lê padrões. Isso vem da prática silenciosa de observar para evitar rejeição. E hoje pode se tornar liderança estratégica. Porque liderança não é apenas falar alto. É entender pessoas. O sexto traço é talvez o mais invisível de todos. Uma força silenciosa construída pela superação. Ser ignorado dói. Principalmente quando acontece repetidamente. A pesquisa psicológica indica que experiências de negligência emocional podem aumentar a sensibilidade à rejeição. Mas também mostram algo importante. Quando a pessoa encontra significado nessas experiências, surge crescimento pós-adversidade. Talvez você tenha ouvido frases como: "Você é forte. Você aguenta tudo." Mas ninguém perguntou como você aprendeu isso. Você aprendeu porque precisou. Porque houve momentos em que ninguém percebeu suas dificuldades. Momentos em que você resolveu sozinho. Momentos em que você continuou mesmo cansado. Isso cria uma espécie de calma interna. Não porque a dor desapareceu. Mas porque você já atravessou coisas difíceis antes. Talvez hoje você não se impressione facilmente. Não dramatize pequenos problemas. Não desista rápido. Existe uma maturidade silenciosa aí. Uma que raramente recebe reconhecimento. Agora, é importante dizer algo. Esses traços não significam que ser ignorado foi algo bom. Nenhuma criança deveria sentir que sua voz não importa. Nenhuma pessoa deveria precisar lutar sozinha para ser vista. A dor existiu. E ela merece ser reconhecida. Mas também é verdade que você não saiu dessa experiência vazio. Você construiu ferramentas internas. Sensibilidade. Independência. Profundidade. Lealdade. Inteligência social. Resiliência. Talvez hoje você ainda carregue dúvidas. Talvez às vezes sinta que está distante das pessoas. Ou que ninguém realmente entende você. Mas existe uma pergunta poderosa. E se aquilo que parecia invisibilidade, na verdade estivesse preparando você para enxergar mais do que a maioria? Porque pessoas que aprenderam a observar antes de falar frequentemente compreendem mais. Pessoas que aprenderam a lidar sozinhas frequentemente ajudam outros melhor. Pessoas que passaram tempo dentro da própria mente frequentemente desenvolvem ideias únicas. Você não ficou para trás. Você se desenvolveu em silêncio. E talvez agora seja o momento de reconhecer isso. Se você se identificou com esses traços, saiba que existe uma comunidade inteira de pessoas que também aprenderam a crescer sem aplausos. Pessoas profundas, reflexivas, atentas. E se este tipo de insight ajudou você a entender algo novo sobre si mesmo, considere se inscrever no canal. Aqui nós exploramos personalidade, comportamento humano e forças ocultas que muitas vezes passam despercebidas. Porque às vezes tudo que alguém precisa, não é mudar quem é. É finalmente entender por que se tornou quem é. E quando esse entendimento chega, algo muda. Você deixa de tentar ser visto por todos. E começa a reconhecer o próprio valor, mesmo no silêncio.